Olá, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal. Sou Marcelo Amazonas e no episódio de hoje eu vou retomando as análises harmônicas, vou dando sequência a esse quadro aqui do canal. Bom, a gente já viu em uma série de outros episódios informações sobre tonalismo, modalismo, né, escalas modais, tudo. Já falei sobre função de acordes, empréstimo modal, relações de similaridade e mais um monte de coisas dentro da harmonia funcional. Embora eu sempre coloque vários exemplos nos episódios, né? É sempre bom a gente ver as coisas aplicadas em músicas, né? Ver como elas funcionam em temas conhecidos, porque isso aí já facilita a nossa visão, nossa percepção e a nossa assimilação das informações. Bom, olha só, quando a gente fala de análise harmônica, eu me lembro daquela frase do livro do Saminético, né? Aliás, o livro que está traduzido aqui quase todo na íntegra, né? Com exemplos e tudo mais. Aqui na nossa série O Arranjador Completo, né? Já muita gente viu, escreveu, já falou as impressões sobre o livro, né? Dizem que assistiu, usaram as informações, visitam lá, o pessoal visita o site, também compra o livro quando pode, aquilo lá, né? Vamos lembrar sempre que isso ajuda a manter o trabalho dessas pessoas, né? E eu penso que sempre que é possível a gente deve ajudar, afinal, são esses trabalhos que têm sido fundamental para o desenvolvimento de tanta gente, né? Inclusive a gente aqui do canal. Bom, e lá no livro é o seguinte, ele diz que quando a gente escuta alguma coisa que a gente gosta mesmo, a gente acha lindo, a gente deve se perguntar o porquê, o como, né? Os porquês, ou seja, por que funciona, como funciona, né? Aquilo que eu vou sempre falando, a gente vai avançando através das dúvidas, a gente vai abraçando as dúvidas, né? E vai avançando. E também, olha, fazer análise harmônica é uma prática que enriquece muito os nossos conhecimentos, né? Porque além da gente poder entender globalmente a música, a tonalidade, sessões, a forma, né? Tudo isso, ela também permite que a gente compreenda melhor o estilo da música, as reharmonizações, as modulações utilizadas, né? E mais além, ela permite que a gente enxergue os processos através dos quais tudo isso se realiza, entende? Então, é por isso que eu digo, fazer análise harmônica, ela traz informações muito ricas, né? Seja você instrumentista, arranjador, sobretudo, né, para arranjadores e compositores, eu penso, né? Enfim, você já vê que esse é um assunto que eu gosto muito mesmo, né? Já posso dizer aí, sem medo de exagerar, já fiz centenas de análises. Aliás, faço, né? Toda vez que eu pego uma música nova nas mãos, eu faço uma análise. Eu e muitos músicos, né? Na verdade, isso aí eu já penso que é o padrão, né? Para toda pessoa que estuda teoria e que vai executar uma música a partir de uma partitura, né? A gente pega a partitura e já dá uma analisada geral, digamos assim, a gente já olha lá a tonalidade, já olha fórmula de compasso, olha a forma, identifica modulações, vê passagens mais difíceis, progressões, já vai dando uma sacada nos acordes, nas escalas dos acordes e tudo mais, né? Como aquela coisa da audiação que a gente já viu, a gente já compreende toda a música antes de tocar, né? Essa é a meta. Você já pode entender, já pode extrair informações de uma partitura sem precisar ter um instrumento nas mãos, né? Bom, vamos lá, eu vou fazer de novo uma análise harmônica bem didática, né? Como eu fiz lá da outra vez, né? Seguindo um passo a passo, até porque essa música de hoje, ela já apresenta outras questões, né? Já traz várias coisas legais, harmonia bem descolada, com empréstimo modal, modulação, aliás, tem mais de uma modulação, tem tonicização, enfim, uma pérola, né, de música que só podia vir de uma outra pérola, um músico maravilhoso que eu considero um verdadeiro artista de vanguarda, o Johnny Alf, né? Johnny, que foi pianista, compositor, cantor, uma das figuras mais influentes entre os músicos da bossa nova, né? A nossa música de hoje vai ser O Rapaz de Bem, que foi grande sucesso, gravado em 56, né? Mas ele já tocava lá nos bares onde ele trabalhava antes, né? Para deleite dos ouvidos da época, né? Então, como eu falei, essa é uma música bastante descolada em vários aspectos, né? Ela mostra pra gente como o Johnny Alf ele foi de fato um dos consolidadores da bossa nova, né? E também
mostra como ele ia um pouco além, que ia deixando sempre lá um toque pessoal, seja na forma, nas melodias, nas harmonias, também bastante nas letras, no jeito de cantar, né? Tudo isso a gente pode ver nessa música e em outras, Céu e Mar, O Que é Amar, Fim de Semana em Eldorado, Nós, que é uma grande música, enfim, um monte de músicas, músicas interessantíssimas, riquíssimas em conteúdo, né? Por isso que, por essas e outras que o Johnny é um dos meus músicos brasileiros favoritos. Eu recomendo, se você não conhece, vale a pena escutar. Bom, vamos lá então para a nossa análise. Eu vou começar com uma recapitulação dos procedimentos básicos que a gente vai seguir, tá? Como eu falei, a gente vai seguir bem didático ainda hoje. Vamos lembrar que a primeira coisa que a gente deve fazer é determinar a tonalidade da música. Depois a gente deve encontrar todos os acordes diatônicos, tá? E mesmo que a gente tenha modulação, como é o caso desse, a gente vai primeiro em tudo que é diatônico. Pula e depois vai lá. Então, encontra todos os acordes diatônicos. Depois a gente vai analisar esses acordes que vêm imediatamente antes dos acordes diatônicos, né? A gente vai ver se todos esses acordes diatônicos, se cada um deles ele é precedido pelo dominante dele, né? Se antes dele aparece o 5 dele, né? E depois ainda a gente vai ver se aparece o 2 dele, né? O subdominante. Vamos lembrar daquela regrinha lá que a gente viu, né? Antes pode manter esse clichê na cabeça. Antes de um 5, sempre pode vir um 2. Sobretudo nesse tipo de música, e a gente vai ver agora. Então, antes do dominante, vê se tem também um subdominante, tá bom? Na forma de 2 menor ou de 2 meio diminuto, né? Dependendo da escala de onde ele vem, tá? Então, depois a gente tem que encontrar, identificar eventuais dominantes que não resolveram, né? Que aqueles que geram a cadência de engano, deveria ter resolvido num determinado acorde, mas não resolveu. Então a gente vai procurar por esses aí, né? Mesmo que não sejam os diatônicos, né? E depois a gente vai procurar no resto dos acordes que sobrarem, a gente vai ver se eles exercem funções nos modos, tanto no harmônico ou no melódico, ou ainda nos demais modos, né? Então, olha, quero lembrar que o empréstimo modal, a maioria das vezes, né, ele vem lá, esse acorde do empréstimo modal, ele vem do menor natural, do homônimo, né? Então, do modo menor natural. Mas não apenas, né? Então, todo e qualquer acorde que vem de toda e qualquer outra escala de base ou modo é empréstimo modal, tá bom? Então a gente já viu tonalismo, modalismo, se engloba essa ideia, né? A menos que você fique parado lá, naquela tônica, e não faça essas relações, essas permutas, essas trocas de acorde, empréstimos, né? Então, do contrário, pode fazer empréstimo de tudo que é modo, tá? Então, vamos lá, vamos pegar nossa música e vamos seguir esses procedimentos. Então, olha só, primeira coisa, tonalidade, né? A gente já olha lá, armadura de clave, pianinho na tela, que é para ilustrar, claro. Então, a música tá em Fá, primeiro acorde, último acorde lá da música, ou a cadência, né? Se tá voltando para esse primeiro acorde, se é a cadência dessa tonalidade mesmo. E é isso aí, a gente vê que a música está em Fá. Então agora, estando em Fá, a gente vai procurar, como a gente viu lá, todos os acordes que são diatônicos, os acordes do campo harmônico do Fá maior. A música está em Fá maior. Então, olha, primeiro 1, depois Si bemol. A gente vê que não, ele não está, né? Depois a gente vai ver. Seria a sétima maior, né? O quarto grau aqui do próprio Fá natural. Então não, passa para frente. Fá, 1 de novo. Depois lá na frente, Lá menor, olha só. Esse Lá menor tá dentro, ele é o terceiro grau. Depois o Ré, não. Depois Sol menor. Sol menor é o 2. Depois, ó, Lá, Ré, Fá sustenido. Isso aí, ó, já tá bem longe de Fá, né? Já tá enchendo de sustenido. Mi 7, para cair num Lá. Então já não tem a ver, a gente já pula tudo isso e vai lá pro último acorde, tá vendo? Sol menor, sim. Sol menor é o segundo grau do Fá, né? Tá? E depois a gente tem o Dó, que é o quinto grau. Aí vamos para outra parte da música, para a segunda parte. Ele volta, né, nesse começo, né? Faz Sol, Dó e faz tudo de novo, como a gente tá vendo. E agora, quando ele chega aí nesse... Lá, né? Tá vendo? Aí ele faz... Eu tenho casa... Tá cheio de reharmonizações por aí, tá? Eu tô indo em cima do original, tá? Que ele toca através de vídeos e partitura, enfim. Mas em cima do original, né? Porque tem turnaround, um monte de substituição, um monte de acorde possível. Eu fui no original. Então...
o caso. Olha só, esse 2 já é diatônico, né? E depois o 5 também. E aí, ó, já faz um Fá menor, Si bemol, já não tem mais a ver com Fá maior, tá vendo? Mi bemol menor, já vai indo lá para a esquerda, lá no círculo de quintas, já enchendo de bemol, né? Ele dá uma fechada, tá vendo? Já não tem nada a ver, pulei tudo isso. Ré menor, Sol, Dó. Tô fazendo um 2/5 do próprio Dó, tá vendo? Então também não tem nada a ver com Fá, então eu vou pular tudo isso. E lá nos dois últimos compassos, sim, a gente tem um Sol menor e depois um Sol bemol. Vamos deixar ele quietinho aí, ele também não faz parte no princípio, né, de Fá. Então a gente volta agora, a gente deve fazer a segunda etapa, né? Ah, não, a gente tem a terceira parte da música, ó, já ia pular. Então, na terceira parte a mesma coisa, quando ele faz vem do Lá. Tá vendo? Aqui nada disso tem relação com Fá. Aqui já temos, tá vendo? Sol menor é o 2 e o 5 a mesma coisa. Deveria ir para o Fá. Não fui, fui para o Lá bemol. Depois Sol menor tá dentro de novo e o Dó tá dentro. Os 5 eles são diatônicos, né? 5 principal, né? Do tom principal. Então, primário, né? Então, olha só, agora a gente volta, agora sim, vai fazer a segunda parte aí. A gente deve ver, conforme lá o passo a passo, se antes desses acordes diatônicos vem o 5 dele, vem o dominante deles. Então, no caso a gente tem lá no compasso 9, primeiro da segunda linha, tá vendo? A gente tem o grau 2, então antes dele também temos o 5, tá vendo? Então a gente anota lá. Se esse é o 2, aquele é o 5 do 2. Tá bom? E vamos seguir. Depois a gente tem o 2, a gente já tinha anotado porque ele é primário, né? 2, 5 primário, tá indo pro próprio 1. Então ele já tá dentro, é diatônico já. A gente já tinha anotado 2, 5. Na segunda parte vai ser a mesma coisa, né? A gente não vai ter nada aí, tá vendo? 2, 5, depois não tem mais nada, não tem nenhum 5 antes. Por exemplo, não tem ali no final, penúltimo. Nós não temos Ré indo para esse Sol, tá bom? Temos Sol maior. E na terceira parte também, olha só, a mesma coisa, não temos nenhum quinto que antecede. Então, a gente vai partir para a próxima parte, que é encontrar, ver se antes desse 5 vem o 2 dele. Então, por exemplo, eu não estou fazendo 5 do 2 no último compasso, esse Ré, indo para o Sol menor lá. Antes desse 5 vem o 2, antes do 5, antes do dominante, subdominante. Então, vem, tá vendo? Antes do 5 do 2 vem o 2 do 2, né? O 2 do 2 é o Lá menor, 2 do Sol menor. Então, um pouquinho confuso, mas a gente acostuma a fazer, tá bom? Então, ó, 2 do 2, 5 do 2, 2 menor. E agora a gente continua, né? Vamos ver lá pra frente. Mesma coisa, a gente não tem o 5 e na outra página a mesma coisa. A gente não tem o 5, só vai ter ele antes daquele Fá. Tá vendo? Antes desse Sol menor do terceiro compasso, a gente tem esse Ré 7 e 9, né? Então a gente anota aí, 5 do 2, a mesma coisa, tá bom? E aí a gente tem 5, 7 e a mesma coisa. E lá no final, 2 e 5, 7 do próprio 1. E agora a gente vai para essa última parte, né? Penúltima etapa. A gente deve ver se tem 5 dominantes, aí algum acorde dominante solto, ou seja, acorde maior com sétima menor, que não resolveu onde deveria, supostamente, né, vamos dizer assim, entre aspas, não resolveu onde deveria resolver. Nós temos aqui, ó, no segundo compasso da segunda linha, tem um Lá 7, tá vendo? Esse Lá 7 dentro do Fá, ele é o 5 do 6, ele iria para o sexto grau do Fá, que é o Ré menor. Mas ele não foi, ele foi para um sexto grau maior. Nesse caso aqui, esse sexto grau já virou de outro, né? A gente já vai entrar nisso agora. Então a gente coloca aí, ó, a gente tem que identificar esses acordes que geram cadência de engano. Esse é um deles. 5 do 6, cadência de engano, tá bom? Larga aí, a gente vai para outra coisa. Na segunda linha, a mesma coisa, tá? A gente tem esse Sol menor, Dó, a gente iria para o Fá, né? Se seguíssemos no Fá, estamos em Fá maior, mas aí ele já pôs o Fá menor, Si bemol, Mi bemol. Então, a mesma coisa, tivemos uma cadência de engano, a gente anota, tá? E na terceira parte, a mesma coisa, Sol menor,
Dó, a gente vai vendo que a pessoa ela escapa sempre pelo mais ou menos os mesmos, como acontece numa música, né? Muito legal fazer análise, sobretudo nessas do Johnny Alf. Então, ó, 5 e ele não foi pro 5, tá vendo? Lá bemol, Ré bemol, isso aqui já tá na atmosfera do Sol bemol, né? Em vez do Fá, tom contíguo, a gente já vai ver. Aí Sol menor, 5, aí sim, como ele tá voltando pro começo da música, não tem nada de cadência de engano. Mas na outra lá é, né? Dó, Lá bemol, Ré. É isso assim, enganou meio na orelha. E foi, tá bom? E aí a gente tem que voltar, lembra? A última etapa, agora sim, a última é procurar no resto dos acordes se esses acordes exercem funções em outros modos, né? Se eles estão dentro dessas escalas de base, dentro do campo harmônico das outras escalas de base, olha só, tonalismo, como eu venho falando. É isso, né? Tá tudo dentro do maior e do menor, mesmo os 28 modos, né? Não vamos esquecer. Se você sabe essas 4 escalas, você sabe todos os 28 modos já, tá bom? Aí depois é só uma visão de tonalismo e modalismo, de como funcionam, se relacionam essas escalas, como eu vivo dizendo. Então vamos lá. Si bemol em Fá, ele é o 4º grau, né? Acontece que o 4º grau do maior, ele é maior, tá vendo? Com sétima maior. Não é assim, tá vendo? Então já não vem desse, né, do maior. E será que ele vem do menor? Do menor natural? O 4º grau é um menor com sétima, tá vendo? E do menor harmônico, a mesma coisa. Porque o Ré também é bemol, né? A gente tem sensível tônica, mas não tem o Ré natural, né? Que é a terça do Si bemol. Então ele só pode vir da melódica, entendeu? Olha lá, ele tá lá no 4º grau. Então já é empréstimo modal, né? Esse acorde de empréstimo modal. Então ele é 4 do 1 da melódica, né? Então é 4 do 1 melódico, é assim que a gente deve anotar, né? Tá vendo? O típico acorde de empréstimo modal, né? Teve gente que andou pedindo para ver essas coisas em música brasileira, por isso também que eu escolhi essa música. Tá anotado. Nos outros a gente não tem, tá? Nas outras linhas aí a gente não tem mais nenhum empréstimo, nenhum outro acorde que sobrou, já matamos tudo. Então vamos para frente. Agora sim a gente começa a fazer os outros trechos, né? E agora é legal porque a gente vê que a gente tem as modulações. E dentro das modulações, agora, cada vez que for para um novo tom, a gente faz tudo igual. É esse que é legal, o procedimento é o mesmo. Então a gente teve cadência de engano. Tá vendo aí, ó? Terceiro compasso, eu entrei nesse Ré, fiz uma alteração súbita de função, né? Que é quando a gente altera bem a terça ou a sétima do acorde. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou pincelando essas coisas. Então, aqui eu já vi gente que coloca que foi pro Ré maior, mas eu discordo dessa visão, né? Porque você vê que ele faz aqui o Ré 6, 2, 5, 1, né? Se fosse no Ré, também teria o Sol natural, entende? Então esse Ré, na verdade, ele é o 4º grau do Lá. E a gente tem que sempre olhar onde vai acabar essa história. Às vezes começa uma modulação, ela começa lá no meio, digamos assim, entre as sessões ou alguma coisa. Assim que passa uma sessão, ele vai fazendo, mas ele só entrega a modulação lá no final, entendeu? Dessa sessão ou subsessão. E isso a gente tem que ficar ligado. Conforme a gente vai fazendo bastante, vai pegando prática, vai deixando de escorregar, digamos assim, nessas coisas que muitas vezes são um pouco dúbias, né? Então olha só, ele pega esse acorde, o Lá, esse Lá ele é 5 do 6, né? Mas veja, o Lá ele pode ir tanto para o maior como para o menor, né? Ele seria diatonicamente do menor, por isso que houve essa alteração, porque a gente foi para um maior. Então ele funciona como um acorde de dupla função, tá vendo? Maravilha. Entramos aqui, a gente analisa então tudo em Lá maior, olha só. E aí fica fácil, é tudo diatônico, tá vendo? Esse Ré 4º grau, 6º grau, 6º menor e o próprio 2, 5 do Lá. 2, 5, tá? E aí, ó, a gente já vê que ele faz de novo, ó, a gente já não vê que o Sol Dó tá lá na atmosfera do Fá, então ele já tá se dirigindo de volta pro Fá, inclusive ele volta mesmo lá, né, pra música, pro Fá, pro começo da música. Então, já estamos em Fá, a gente também já disse que aqui dentro a gente analisou em Lá, e a partir desse acorde a gente está voltando a analisar as coisas em Fá, tá bom?
Aí a gente vai para essa última parte. É a mesma coisa. A gente não tem, ó, sol, dó. Olha só que legal. A gente pode ficar ligado que toda vez que tiver uma cadência de engano, como essa aí, ó, do dó que não foi, e as outras, elas já são um alerta, vamos dizer assim, né, para nós, de que já está acontecendo alguma coisa. Ele já pode estar modulando, um afastamento de tom, tonicizando ou modulando, né? Então, e é o que está acontecendo nessa música, né? Então as cadências de engano fazendo assim passo a passo e tal, para você ir pegando a prática, você já vai vendo também que onde tem cadência de engano já pisca lá a luz amarela, vamos dizer assim, né? Ó, pode ser uma modulação, pode ser alguma coisa, um afastamento do tom, uma tonicização. E é o que acontece aqui, olha, Fá menor, Si bemol, Mi bemol menor. E como eu falei, ele vem vindo aqui, ele vai fazendo um padrão simétrico, tá vendo? De progressões simétricas. Vou falar sobre isso também. Dó. Tá vendo? Onde vai parar isso? A gente não sabe. Ah, quando ele repousa, aí sim a gente sabe que está em Ré bemol. Então, fazer análise também é isso, né? Muitas vezes você olha lá para frente, olha para trás, ou os acordes estão, eles não são, eles estão, né? Depende da função que ele está exercendo, para onde está indo, para onde tá, da onde está vindo, tá bom? Não esquece disso. Então, no caso aqui, quando ele pisa nesse Fá menor, ele já está na atmosfera do Ré bemol, né? Esse já é o terceiro grau dele. Então a gente faz da mesma forma, procura os que são diatônicos, né? O Ré bemol, o Mi bemol menor e o Fá menor, que é o 3, né? Depois a mesma coisa, ver se eles são precedidos pelos quintos, né? Esse Ré bemol, ó, antes dele tá vindo sim. O Lá bemol, tá vendo? 5 do próprio 1, também Ré bemol agora, o 1 é o Ré bemol. Ou depois a gente tem o Si bemol, que é o 5 do 2, tá vendo? E igualzinho naquele caso da primeira vez lá, quando ele modulou. Você vê, se repete, são esses padrões, né? A gente vê todas essas camadas que estão rolando. Esse Fá menor é 3 e também é, né, o 2 do 2. E aí 5 do 2, 2, 5, 2. Agora estamos em Ré bemol. Veja, de repente estamos em Ré bemol e aparece um Ré menor, Sol 7, Dó. Isso aí já não tem mais nada a ver, né, com a nossa atmosfera, né, do Ré bemol, né? A gente já vê que Ré menor, Sol 7 já não tem mais nenhum bemol. Então já indicou cadência de engano. Aqui no caso não, modulação, que é outra característica, né? Não, muitas vezes não precisa de preparação, ela vai direto, mas ela confirma através de cadência, né? Então, que é o que acontece aqui, ou pelo menos a intenção de, né? Então vamos lá. Ré menor, Sol de quem? Dó. Tudo isso a gente já vai analisar em Dó, já pusemos o pé em Dó. Então quando a gente vê, olha aí, é tudo diatônico. 2, 5, 1, 2, 3. Olha que legal também, no meio dessa confusão, o Johnny dá uma caminhada diatônica, tá vendo? Eu sou de morte. Deixa esse Mi bemol e a gente faz o Ré menor, mesma coisa, 2, 5, e aí cadência de engano de novo, né? Ele deveria ir para o Dó, se a gente está em Dó. Ele faz esse, aí transforma no menor, o que é bem comum, né? E aí esse sub 5 do 5, né? A gente já vai falar sobre ele, tá? Então, olha, estamos tudo em Dó maior, como a gente viu. Agora vamos resolver esse Mi bemol diminuto. Esse Mi bemol diminuto já pus lá no episódio dos diminutos, os trítonos e tudo que é tipo de resolução. Tem todos os clichês lá. Então esse Mi bemol diminuto está no lugar do 5 do 5, tá? No lugar do Ré. Tá? É claro que a gente usa a escala do diminuto quando for usar, já vou mostrar já, tá bom? Mas em análise a gente precisa especificar, não adianta só localizar, né? A gente deve dizer quem que ele está substituindo, né? Enfim, aí sim você mostra a função que ele está exercendo, né? De dominante e de passagem, né? Nesse caso aqui, de aproximação. Então, e aí ele continua. Tá? Só esqueci de falar desse último aí, desse Sol bemol. Esse Sol bemol, ele é aquele substituto por trítono, né? O Dó
sétima e terça. Se você inverte, só põe o trítono, né, o Fá sustenido, que é o tom, o sub-5 do 1, né, aquele acorde, o sub-5 que é aquele acorde que está localizado meio tom acima do acorde onde ele vai resolver, né? Então esse é um clichê, é o substituto mais imediato que tem, porque conserva o mesmo trítono, né? Então é esse acorde aí. Então a gente tem o 2 e depois sub-5 do 1 e o 1, né? Sub-5 a gente põe quando é do primário, né? Aí ele volta lá pro começo e já pula, vamos pular lá pro final desse lá aí que você tá vendo, ó. Tem aquelas coisas aí no final, tá vendo? Ele vem do lá. Então olha só, agora dessa vez ele não modula, ele dá uma tonicizada. Tonicizada que tem, uma das características da tonicização em relação a, uma das diferenças em relação à modulação é esse caráter passageiro, né, da tonicização, é esse afastamento do tom, mas ele é rápido, né? A modulação normalmente ela se dirige, se encaminha e fica, vai lá para o outro tom, né? Tanto que esse aqui ele também já sai logo, né? Não tem confirmação, como a maioria das vezes absoluta tem lá na modulação, né? Confirmação através de cadências, né? Depois. E esse aqui não, ele já escapa rapidinho, né? Logo depois desse Ré ele já faz um dominante, tá vendo? Para sair dele. Então ele faz, de novo, acorde pivô, né? Aí ele faz aquela alteração súbita, né? Como eu falei, de função, né? Por alteração, modulação por alteração súbita de função. Então ele pega essa terça, pode ser pela terça ou pela sétima, ele pega essa terça e eleva. E ao fazer isso, e é muito legal, olha só, porque ele faz na melodia, né? O que empurra ainda mais. Melodia rica, passando pelas tensões, parando bem na nota da modulação. O Johnny é o craque do craque, amo demais. Então vamos lá, vai. Tá vendo? Ao fazer isso ele transforma no 1 na nova tonalidade, entendeu? Isso abre, dá uma luz, joga, sabe, aquele facho de luz na música. Isso também acontece lá no All the Things You Are, sabe? Dividir para Mi menor. Olha aí, ó. Tá vendo? E aí, aquela coisa, isso acontece em milhões, vê que abre um pouquinho o clima da música e tal, né? Aqui acontece da mesma forma, né? Porque a gente tá no Fá, né? E quando faz? Abre um pouquinho. E aí seguimos, né? 5 do 2 a gente já viu. Tá vendo? Aqui a cadência de engano ele faz um desvio cromático literal, tá? Porque, olha só, ele mantém, né? Mantém as qualidades dos acordes, ó, é menor com sétima, sol menor com sétima, e dó 7, depois é lá bemol menor com sétima, é literal mesmo. E depois ele volta, ele pega como se ele fosse pra tonalidade, o tom contíguo lá, é como se ele tá em Fá, né? Ó, sol, dó, Fá, ele iria. E de repente ele faz Sol, Dó, como se ele fosse para Sol bemol. Mas não, ele faz de novo. É um recurso usado, tá lá no livro do Saminético também, né? Esse tipo de coisa, sobretudo no final de música. Então, desvio cromático, a mesma coisa. A gente vai falar sobre isso já. Eu vou falar umas coisas em relação a esses casos. Desvio cromático. A gente analisa assim, 2, 5, do Sol bemol. Depois ele volta. 2, 5 e 1. Maravilha de música do Johnny Alfa. É uma coisa maravilhosa, né, essa canção. Olha só. Vamos agora ver as escalas. Então agora é simples. Já analisamos, fica simples. Olha só. Primeiro grau a gente tem o Fá. Próprio Fá. Tá? Depois a gente tem esse quarto grau do melódico, né? Então você pode usar a escala menor melódica, lembra? É isso, só tem essas 4, né? Quando mudar de tom, só vai ter as outras 4 do outro tom, entendeu? E alguns casos diferentes, mas na massa é assim. Então você não precisa se preocupar muito se você ainda não faz muito, ou se sente um pouco assim nessa hora de improvisar em relação a essas coisas, porque funciona assim, tudo em cima sempre dessas 4 escalas, tá?
Então é isso, você pode, lembra que a tônica está no si bemol nesse momento, né? Isso vai ter implicação como nota por causa das notas de descanso, de passagem, a coerência do discurso, no fraseado, né? Por isso que, claro, é o Fá menor, mas a ênfase, né, e as tensões e os relaxamentos estão sendo a partir do momento que a gente mexe o baixo, né? Então o baixo está em si bemol, né? E está fazendo esse trítono, então ele tem essas outras implicações, né? Mas como escala, se eu fizer isso aqui, ó, vou fazer Fá maior ou Fá menor. Tá bom? Eu tô fazendo apenas o Fá, uma coisa bem elementar, mas é só para você ver. A mesma coisa quando cai no Fá, atmosfera de Fá, Lá menor, a gente pode estar na atmosfera do Fá ainda, se bem que a gente já está se dirigindo, já dá, é legal colocar aqui, né, o Si natural, enfim, legal não, você vê do jeito que você preferir. A gente já faz mais tensão, tá vendo? Vamos lembrar rapidamente, quando a gente está indo aí para esse, a gente está indo para o 2 menor, não tá? Tonalidade menor nunca tem sensível tônica, né? O Sol menor é o Ré menor. Então, esse Fá sustenido desse Ré7 aí, ele só existe na melódica ou na harmônica, né? Ou na maior, natural, né? Que é da onde poderia estar vindo esse Lá menor, tá? E depois da melódica ou da harmônica, né? Para ter essas cores. Esse bemol 9 para ter o bemol 13, né? Então, é isso, né? Você vai usar lembre-se, toda vez esses 2 5 acontecem, eles vêm sempre do tom da onde eles vão resolver, né? Esse é o X da questão, na verdade, é a coisa. E depois não é complicado. Mesma coisa, Lá agora, mixolídio, ele é do Ré, né? Tô indo pro Ré. Tá vendo? Então esse Lá, eu posso fazer ele assim, mixolídio, ou a mesma coisa. Tá? Posso fazer dominante de diminuta, nesse caso aqui. Tá bom? Que é a outra lá, da diminuta. Enfim, depois a gente tem o Ré. Quando a gente cai no Ré, já tá na atmosfera do Lá. Tudo do Lá, tá vendo? Ó, só tô fazendo nota do Lá. Só fiz nota do Lá, entendeu? Ó, quando eu caio no Ré. Por exemplo, eu fiz qualquer coisa, mas só estou fazendo linear, bastante linear, bem simples para você ver. Quando caiu aí é claro, né? Você vai ver nota de acorde, vai ver tudo como a gente viu. Caiu no Ré, Fá, Lá, Dó, no Fá sustenido quando muda. Se quiser ver lá o episódio de improviso, aqui Fá sustenido a mesma coisa, ó, Fá, Lá, Dó, Mi. Quando eu estou no Si, eu tenho Si, Ré, Fá, Lá. São as notas mais, vamos dizer assim, né? De repouso e as outras de passagem. Tudo isso para dar coerência, mas eu estou mostrando as escalas. Então, a partir daqui, quando caiu, você já tem disponível todas as escalas. E aí a gente vai seguindo, né? Quando a gente vai voltar para a música, a gente faz o Sol menor 7 e Dó, né? Então ele faz... Aí, sei lá... O que eu fiz? Eu estou no Lá 6, né? Aqui eu liguei com o Sol menor, tá vendo? Eu caí na quinta. E aqui eu caí na sétima do Dó, tá bom? Enfim, com tensão ou não. Mas é assim que funciona. Mas eu estou usando essas duas escalas, tá vendo? Já estou indo para a atmosfera do Fá, né? Esse 2,5 já não é do Fá, já estou tirando as minhas notas de Lá. Do maior, do menor harmônico ou melódico. Depende das tensões que eu vou usar. Sobretudo no meu acorde dominante, tá bom? Então... Agora vamos para a terceira parte, né? Esse último pedacinho, é a mesma coisa. Ele volta lá para o começo da música e depois a gente tem... Quando a gente vai aí para esse último pedaço, né? Que é a tonicização, né? Que a gente já viu. Mesma coisa, caiu aqui, tá com o pé no Ré. Aí virou dominante. Dominante aqui, como é com nona? A mesma coisa, ó, o Sol menor.
Tá vendo? O melódico nesse caso. Então esse Ré7 aqui com nona maior vem desse melódico, entendeu? Do Sol menor melódico. Bom, vamos lá que a gente já se empolga. Depois, ó, Lá bemol 2 e 5, só que dessa vez do Sol bemol ao invés do Fá, né? Sol bemol. Depois a gente volta pro do Fá. E pronto. Tá aí, eu vou botar na tela essas escalas assim que você pode construir e fazer, tá vendo aí? Vem sempre dessas quatro. Quando você tiver ela na modulação, vem das quatro, desse novo tom que se estabeleceu, né? Não tem grande mistério, o negócio mesmo é você praticar, o negócio é a prática, né? A prática leva à perfeição. Essas coisas vão reaparecendo, as mesmas dúvidas, as mesmas coisas, e aí elas vão se clareando, elas vão se mostrando pra gente, né? Bom, é isso aí, pessoal. Quero dizer o seguinte, antes de terminar. Vou fazer um próximo episódio, já no próximo, para falar sobre afastamento de tom e dentro disso também algumas outras coisas que são é, progressões de base, que é muito importante. A gente vai ver também, porque isso permite que a gente veja as camadas, né, os processos através do qual densidade harmônica, tudo isso vai acontecendo, essas reharmonizações, substituições. Então isso é bastante importante, me abriu bastante a cabeça quando eu estudei isso. Então vou trazer aqui para nós no canal na próxima. Aí vou falar sobre modulação dentro do afastamento, né? Sobre tonicização, mostrar os casos aí sim bastante específico, né? Mas a gente vai vendo que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então olha só, se gostou desse episódio, pode compartilhar, enviar, espalhar essas informações por aí. E se tiver dúvidas, críticas, sugestões, qualquer coisa, você já sabe, manda tudo através dos comentários para esse nosso canal, mais um canal nesse imenso abismo digital que é a internet. E, sinceramente, como é bom ser apenas mais um canal. Olha lá, pessoal, mais uma vez, um grande abraço, bons estudos e até uma próxima.